quinta orientação aqui é para que você converse com a sua família. A sua família precisa estar a par da sua situação financeira, do que está acontecendo. Eles precisam entender a importância daquelas ações que vão ser colocadas em prática pelo grupo familiar. Você sozinho não vai conseguir dar conta, você não pode querer fazer isso sozinho porque não vai dar certo. Então você precisa conversar com a sua família, colocar a par quais são as receitas que vocês têm, quais são os gastos que vocês têm e o tanto de dívida que vocês têm. E juntos vocês têm que pensarem em alternativas para que vocês consigam resolver esta questão das dívidas de uma vez por todas. Então, o importante aqui é conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, enfim, com o grupo familiar. E a partir disso, definir estratégias para colocar em prática e assim se livrar das dívidas e manter as finanças organizadas. Por que é importante essa conversa com a família? Porque provavelmente vocês precisem fazer alguns ajustes no padrão de vida, fazer alguns ajustes nos gastos de vocês. E a família tem que entender quais as razões que levaram vocês a precisar desses ajustes. Então, a ideia de ter um plano de quitação de dívidas é um motivo muito forte para que vocês façam esses ajustes. Então, ajustes de talvez modificar alguns hábitos de consumo, modificar alguns hábitos de lazer que vocês tinham, né? Pensar em outras alternativas mais baratas de lazer, fazer alguns ajustes, de repente até talvez no plano de TV por assinatura que vocês têm, no plano da academia, enfim, essas questões assim que podem ser ajustes temporários, não significa dizer que isso seja para sempre, né? Mas que talvez por um período, até vocês organizarem as coisas, precisam fazer esses ajustes. E isso precisa estar bem claro, bem resolvido no grupo familiar, para que não haja boicote, para que não haja dificuldade de vocês colocarem este plano em prática, colocarem estas ações em prática, tá certo? Então, por isso a importância de vocês conversar com a família. E aí agora eu trago a sexta orientação, que é aquela ideia de você organizar as suas dívidas por ordem de prioridade de quitação, tá certo? A primeira dívida que vocês vão colocar como sendo o topo da lista das prioridades ali para ser quitada, serão aquelas dívidas onde vocês têm algum bem em garantia. De repente, alguma dívida onde vocês têm a casa, o imóvel que vocês moram em garantia, que se não pagar, pode ir a leilão, enfim, pode ser, né? Tomado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, esta é uma prioridade no plano de quitação das dívidas para que se faça a negociação das dívidas. A segundo tipo de dívida que a gente coloca como estando em segundo plano ali nas prioridades de quitação são as dívidas caras, como o cartão de crédito, como cheque especial. Então, nós precisamos encontrar alternativas para nos livrar dessas dívidas em um primeiro momento, tá bem? Então, a dívida onde você tem algum bem em garantia, uma das primeiras alternativas é você ir até a instituição financeira, o banco, né? E tentar uma forma de negociação para que você vá colocando aquilo que você tem atrasado em dia. Mas você só vai fazer isso quando você já tiver desenhado todo o seu plano de quitação de dívidas e você souber qual é a parcela que você pode assumir junto a esta instituição para que você possa estar quitando estas parcelas atrasadas. Da mesma forma, a questão das dívidas caras também é a segunda prioridade para você negociar, tá? No entanto,
Também, você só vai procurar a instituição que você deve, inclusive a empresa de cartão de crédito, né, que você deve, depois que você tiver o seu plano de negociação de dívidas desenhado, para você saber qual é o valor desse orçamento para quitação de dívidas que você vai destinar para essas dívidas mais caras. Outra alternativa pode ser, para você se livrar dessas dívidas mais caras, é você encontrar uma forma de financiamento mais barata, com juro mais barato, e aí você quita essas dívidas caras e você vai ficar, então, devendo aquela dívida mais com juro menor, tá? Então, essa pode ser uma alternativa aí para você se livrar dessas dívidas mais caras, mas assumindo uma dívida mais barata, com uma taxa mais barata. Como alternativa, pode ser as dívidas que a gente faz consignadas, né? Onde o salário garante aí o pagamento dessas parcelas. Então, estas podem ser alternativas. As outras demais dívidas, a ideia é a gente definir, então, um plano de quitação de dívidas, ir lá na instituição ou para quem a gente deve, negociar a partir já com um valor de parcela que a gente consegue pagar, que cabe no nosso orçamento e que a gente consegue pagar de uma forma que o nosso orçamento fique equilibrado. Então, esta é a questão principal e a razão pela qual você precisa hierarquizar por ordem de prioridade aí as suas dívidas, a quitação das suas dívidas. Então, aqui é o momento de você estabelecer um plano para a quitação das suas dívidas, a partir da prioridade de quitação dessas dívidas. Então, a ideia aqui é você reduzir os juros, tá? Nesse plano de quitação das dívidas e fazer com que as parcelas, essas novas parcelas que você está assumindo das suas dívidas, caibam no seu orçamento. E ainda, a partir disso, então, você vai procurar os seus credores para fazer a negociação dessas dívidas, né? Dizendo do seu objetivo de organizar as suas contas, né, de pagar as suas contas e de controlar as suas dívidas, mas para isso, então, você precisa fazer com que essas parcelas caibam no seu orçamento, tentar reduzir ao máximo que você pode os juros, né, e você precisa, então, colocar isso para os seus credores, desse seu compromisso, desse seu desejo de estar organizando as suas dívidas e, a partir disso, manter em dia o pagamento. Mas você só vai conseguir fazer isso se a parcela dessas dívidas couberem no seu orçamento e se os juros forem compatíveis com aquilo que o mercado está cobrando, né? E que você consiga, de fato, pagar. Então, isso é uma questão muito importante neste momento de você definir, de você estabelecer, de desenhar o seu plano de quitação de dívidas. E ainda, para finalizar aqui as minhas orientações, para que você se livre das dívidas de uma vez por todas, uma alternativa pode ser você buscar uma renda extra. Então, a 7ª orientação que eu trago aqui é: busque uma renda extra. Identifique um hobby seu, algo que você faça aí em horas vagas, para desestressar, enfim, mas que tenha um valor de mercado, que algumas pessoas estejam dispostas a pagar e que isso te traga algum tipo de renda. Então, esta pode ser uma alternativa aí para que você consiga estar gerando uma renda extra. Ou, de repente, não é um hobby mesmo, é um trabalho que você pode executar nos finais de semana, à noite, enfim, nas suas horas em que você não está trabalhando na sua atividade principal, por um período até você conseguir controlar as suas dívidas e conseguir
equilibrar o seu orçamento. Então, esta é uma dica muito importante também nesse processo de quem quer se livrar das dívidas de forma definitiva.